Deus seja louvado, bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, o teu caminhar e no teu trabalho, onde você estiver agora, eu declaro desde já a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Por que a paz que excede todo entendimento? A paz que vem de dentro para fora, a paz que às vezes você vai acordar em dias que turbilhões de coisas vão estar por vir, que você já sabe, de problemas que não foram resolvidos, mas por você ter a paz em Cristo que excede todo entendimento, você vai buscar direcionamento em Deus e Ele vai te dar escape para manusear todas as situações na tua vida em mais um dia. Essa é a paz que excede todo entendimento. Pode estar tudo do lado de fora, de ponta cabeça, atropelando, juntando, pressionando, mas se Cristo está aí governando esse coração do qual está batendo até agora, que é Ele o autor da tua vida, é Ele que te colocou, é Ele que vai te chamar, é a paz que excede todo entendimento. Então é essa paz que eu entrego para vocês, da parte do Senhor Jesus Cristo, a paz do qual o próprio Cristo falou em certa passagem no Evangelho de João: deixo-lhe a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. A paz de Deus, através de Cristo Jesus, não é a paz que o mundo oferece. Muita gente tem uma falsa sensação de paz. Eu quero paz, eu não vejo a hora disso acabar, eu não vejo a hora de parar, que não sei o que. É uma falsa sensação, isso é a pessoa fugindo do que tem que resolver e achar que vai trazer paz. Na verdade não vai trazer paz, vai trazer cada vez mais consequência quando você não quer resolver um problema da parte de Deus na tua vida te dando direção. 1 Coríntios 10:13, não haverá tentação, provação sobre nós, a não ser da parte humana, que não seja resolvível. Resumo, para a gente voltar um pouquinho, quando a gente ouvia falar da parte dos antigos, Deus não vai mandar um fardo maior do que você não possa suportar. É bíblico, 1 Coríntios 10:13, não haverá tentação, provação sobre nós, do qual a gente não suporte. Deus é fiel e junto com cada prova Ele manda o escape. Cada dia que Deus te acorda, Ele é responsável por cuidar da tua vida e tudo que vier sobre ti, desde que você esteja nele. Deus está no controle de tudo. Quando todos que acordaram hoje, glória a Deus, a misericórdia, a bondade do Senhor se renovou em cada manhã e fomos despertados. Mas para Ele ter o controle das coisas na minha vida, eu tenho que passar o controle. E continuar marchando não é passar o controle e ficar parado. Não é passar a direção, passar as minhas petições, as minhas súplicas e não caminhar a favor. A palavra do Senhor diz que em certa passagem, aquele povo do qual Moisés conduzia no deserto, quando o faraó os liberou da última praga e ele desistiu, e de repente o exército de faraó vindo, em Êxodo 14, o povo se desesperou de ver aquela, imagina, 600 cavalos, carros de guerra, aquela terra, aquela fumaça da terra levantando, e o povo desesperado à frente o Mar Vermelho, e aquele povo já tinha vivido muitas maravilhas com o Senhor, mas por um momento já tinha esquecido, impressionando Moisés, e Moisés clamou ao Senhor, e Deus falou para Moisés: por que me clamas? O que foi? Tipo assim, já esqueceram do que eu fiz na vida dele? Moisés, diga a esse povo para que marche. Da parte de Deus, em nome de Jesus, continua marchando. Aleluia. Se Deus te acordou, se Deus te permitiu mais um dia, Ele é poderoso para cuidar. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Basta a gente reconhecer a presença de Deus na nossa vida a partir do nosso acordar. Você reconhecer e engrandecer quem te acordou para poder viver uma vida com o Senhor. A gente chamar Jesus para o nosso barco, para que seja uma barca direcionada, não uma barca furada. Uma vida que insiste em andar no teu eu, no teu orgulho, no teu achismo, no teu estudo, na tua inteligência, na tua razidão natural, fora do sobrenatural. Inteligência não é sabedoria. Aleluia. Proposta não é propósito. Não se compara as coisas da terra com as bênçãos do céu. Como que eu faço para viver as bênçãos do céu? Buscando as coisas do céu, vivendo aqui na terra. Mas não tem jeito, é possível. Eis-me aqui, tudo é possível ao que crê. Deus precisa de espaço nas vidas que querem viver uma vida com Ele. Se não tiver espaço para Ele entrar no seu coração e fazer morada, quando eu falo coração, aleluia, é o interior, é o de dentro para fora. É Deus visitar áreas na tua vida do qual você sabe que tem que ser mexida para ser tratada. O que o doutor, quando você vai no médico, aleluia, quando você vai em alguma consulta, glórias a Deus, olha o que o Senhor está aqui dando para a gente parafrasear em parábola. Quando você vai ao doutor, no médico, numa consulta, seja o que for, se você não falar onde você sente, onde está incomodando, para o médico tocar, examinar e poder receitar, você não vai ser curado. Da parte do Senhor, se você não deixar Ele tocar onde tem que ser tocado para ser curado, você vai continuar doente espiritualmente.
Aleluia. A palavra de Deus fala que a gente tem que lançar nosso fardo sobre Ele, para que Ele possa continuar cuidando de nós, porque Ele tem cuidado de nós até agora, nesse momento. Aleluia. Estamos de pé, acordamos. Milagre divino, você ser despertado em mais um dia, sabia? Mas para isso ficar melhor de bom, é você reconhecer quem te despertou e viver uma vida em Cristo Jesus. Aí você vai viver uma vida viva. Você vai viver uma vida avivada, porque você reconheceu o autor da vida. De que adianta você acordar, ser despertado e não reconhecer quem te acordou? Você acordou, mas está vivendo os dias repetidos. Por quê? Vai repetir os mesmos hábitos ruins. Aleluia. Agora eu acordar e viver em Cristo, eu estou vivo. Eu acordar e não viver em Cristo, eu estou morto. Sim, você acordou, está de pé naturalmente, glória, mas se sua visão não estiver em Cristo, você está morto espiritualmente. Você está andando vendo, mas não enxergando. Você está ouvindo, mas não está acatando. Amém? Então que você possa reconhecer o teu acordar, o zelo da parte de Deus com a tua vida desde o momento que Ele te chama para mais um dia, mais uma convocação do céu na terra, quando você se dá conta que está de pé. Amém? Deus é poderoso para fazer tudo em uma vida que aqui está, desde que essa vida permita Ele entrar e fazer morada. Não tem como Ele mexer em coisas que você não apresenta para Ele. Ele é o nosso advogado fiel, Cristo Jesus, que está à direita de Deus, pronto para resolver todas as nossas causas. Mas tem causas que você acha que você pode resolver e Deus não, Ele não vai fazer nada. Mas Ele bate a porta, está batendo aqui nesse momento, Apocalipse 3,19, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e espiritualmente abrir, eu entro e passo tudo contigo. Caso não, Ele continua caminhando. Jesus, na maioria das suas passagens do Evangelho, de Mateus, Marcos, Lucas, João, Ele sempre caminhando, e Jesus passava, Jesus caminhava, Jesus outra vez entrou em Cafarnaum, Jesus sempre andando, caminhando, aleluia, Ele não parava. Onde Ele ia, a multidão o arrastava em cima de milagres, sinais e prodígios que Ele fazia. E hoje, esses sinais é para acompanhar aqueles que crerem. Você crê? Então o sinal, a presença, né, o quanto Deus faz e liberta e salva, tem que ser nítido na tua vida se você vive uma comunhão com Deus. Pessoas têm que enxergar isso na tua vida se você vive uma vida aqui no Espírito. Aleluia. Se você se dedicou a viver uma vida de relacionamento com Jesus, pessoas ao teu redor vão ser alcançadas pelo Deus que você serve. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, aleluia. Dia 13, o Senhor me estava examinando as escrituras e eu gosto sempre de falar aqui de pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, um estilo de vida abençoado e bíblico e princípio, do qual a palavra fala que temos que meditar na palavra dia e noite, não se aparte desse livro. Aleluia. Deus falou para Josué, Salmo 1 também começa aqui: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos pecadores, não se detém no caminho dos ímpios, nem ouve seus conselhos, nem senta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ao contrário, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Amém? E hoje, dia 13, eu gosto sempre de falar aqui da parte do Senhor, que pessoas que às vezes falam que não conseguem ler a Bíblia, ou têm dificuldade de onde começar, o Antigo Testamento não entendo, ou o Novo não sei o que, não. Enfim, desculpas, empecilhos que você mesmo coloca, do qual Deus fala no teu interior e fala assim, no teu íntimo: meu Deus, não acredito que você está colocando isso como desculpa para não examinar a minha palavra que testifica de mim. Você imagina? Não tem como você conhecer a Deus, não tem como você ouvir a Deus se você não examina as Escrituras. Vai ser mais o seu eu do que você tem vontade de fazer do que da parte do céu sendo manifestado na tua vida. Que o próprio Cristo fala: examinar as Escrituras, pois ela testifica de mim e fala de vida eterna. Jesus falou isso. Então, se você não examinar as Escrituras, você não vai saber nada sobre a vida eterna, nem muito menos sobre Cristo. Amém? Hoje é dia 13. Estou liberando aqui da parte do Senhor um escape divino abençoado para você passar as Escrituras. Existem 31 provérbios na Bíblia, do qual se refere a cada 31 dias do mês, né? A cada provérbios, um para cada dia, né? Então não tem desculpa, né, para você se aproximar do Senhor cada vez mais. Amém? Hoje é dia 13 e o Senhor me levou em Provérbios 13. Quero percorrer alguns provérbios aqui. Amém? Vamos ver o que Deus vai falando no nosso coração. Eu queria falar só o primeiro, que é muito forte, que já nos dá aí um destravamento, um escape, e vai nos alimentar muito em cima desse primeiro Provérbios, no versículo 1 do capítulo 13, do dia 13. Então guarda, todos os dias tem palavra de Deus para a tua vida aqui nesse canal, do qual o Senhor nos confiou para estar sempre mandando uma mensagem, acordando com Deus. E você também não precisa às vezes ficar dependente de coisas que estão por vir ou vai vir, ou esperar tal dia para você abrir a Bíblia. Todos os dias você tem a oportunidade de examinar as Escrituras. Amém? Não quer ler o Antigo, não quer ler o Novo, não sabe por onde começar? Mas comece.
Comece a ler Provérbios, leia Salmos, aleluia, mas não deixe de examinar a palavra de vida eterna, amém? Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio ouve a correção do pai. Uma vida que procura viver uma vida em Cristo, uma vida que se dedicou a deixar muitas coisas para trás para viver em Cristo, ele ouve a repreensão de Deus através da palavra e vai estar sempre acatando para melhorar a pessoa dele em Cristo, né? A palavra de Deus fala que aquele que por amor a mim perderá a tua própria vida, aquele que por amor a mim se perder, perderá a tua vida, ou seja, negar, deixar coisas por amor a mim, esse será salvo, em Lucas 9, 23, 24. Mas o que tentar salvar-te-á, ou seja, o que tentar caminhar sem se entregar a mim, esse se perderá. Então tem muita diferença de uma vida que assumiu um propósito com Deus do que aquela que ainda não assumiu. Tem muitas vidas que estão dentro, que estão dando glória, que estão vivendo, né, uma vida presencial, uma vida de frequência. Quando eu falo frequência, é só frequentadores, mas não adoradores, mas ainda não aceita a correção do Pai. O que é a correção do Pai? Uma palavra de Deus de exortação, uma palavra de Deus de cura, uma palavra de Deus de libertação. A palavra de Deus, ela nos confronta a ponto de querer nos moldar e nos curar e sarar feridas internas. E muitas pessoas às vezes não aceitam, né, ser tratado através da palavra, sendo que é só a palavra de Deus que trata, só Jesus que cura. E é a palavra dele que vai direcionada com situações que você tem que ser tocada na tua vida. Olha como que começa: o filho sábio ouve a correção do pai. O filho sábio ouve a correção do pai. Da parte de Deus, seja de quem for, se for cooperar do bem, para o bem, na tua vida em Cristo, você vai ouvir e vai acatar. Seja como e da forma que for, você não vai deixar de ouvir uma exortação, um conselho da parte do Senhor através de outras vidas. Em Apocalipse, a palavra de Deus vai falar em Apocalipse 3 que Deus repreende aqueles que Ele ama. Ele exorta aqueles que Ele ama. E aqui Salomão começa falando que o filho sábio ouve a correção do pai. Uma vida que não vive em obediência no caminho de Deus através de Jesus não é sábio, é tolo. Esses não são de Deus, esses são do mundo. Mas esses não são filhos, são criatura. Aleluia. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio ouve a cata, por mais que às vezes vai machucar, por mais que às vezes vai entristecer, por mais que às vezes vai até chorar, vai ficar frustrado, mas vai receber uma palavra de exortação para que possa ser moldado, forjado o caráter daquela vida que tem que cada vez mais ser nivelado à medida que Deus quer que ficamos, né? A estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Quando eu falo perfeito, é se aperfeiçoar no que é perfeito, não que você vai ser perfeito, mas você tem um molde a se aperfeiçoar, um molde divino, poderoso, imutável. Aleluia, imortal Jesus, você tem a quem imitar. Não tem desculpa de falar que você não faz porque quem você está seguindo não fez ou não faz. Não tem desculpa se você está em Cristo buscando uma vida com Deus além de boca, mas de todo o teu coração, falar que você não consegue porque quem você segue não consegue. Não, ele conseguiu tudo, ele passou tudo, ele foi perfeito. Então quando você não conseguir, quando você falhar, entenda que é da tua parte que precisa ser consertada, não da parte de Deus. E isso não é o fim, apenas reconheça e recomeça. Aleluia, reconheça e recomeça, receba a exortação, receba a palavra de Deus, é ela que liberta, e conhecereis a verdade os libertará. A verdade é a palavra, é o verbo, aleluia. Então não se enfureça quando uma palavra de confronto, uma palavra que é para te curar da parte do Senhor, e você vai endurecer o teu coração. Não, é aí que tem que entrar, confrontar, no coração contrito, para que possa ser curado. A palavra do Senhor vai dizer também no livro de Apocalipse: se ainda hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o teu coração. Aleluia. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O sábio acata, pega e quer praticar, quer fazer sempre o melhor da parte do Senhor para Deus. E o que não faz isso é o escarnecedor, é o tolo, é o ignorante, é o que às vezes fala até de Deus, é o que às vezes fala até em louvor, canta, mas a obediência dele está longe. Ele não aceita palavras que vão mudar a tua vida. Ele não aceita exortações que vão mudar os seus hábitos pecaminosos.
ele quer viver o novo, mas tem parte da velha criatura na vida dele ainda. E se isso não for tratado, ele não vai deixar de ser uma velha criatura, mas querendo pisar em algo novo. Ele vai estar buscando o santo, mas vai estar sempre vivendo profanando. Amém? Então ora a Deus que você seja um filho sábio na presença do Senhor. E ouve a correção do teu Pai que está no céu. Amém? Não podemos em nenhum momento. Então é fácil a gente saber quando somos um filho obediente na presença de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve a correção, quando a gente se preocupa em querer fazer o que agrada a Deus antes de querer fazer algo para agradar pessoas, né? É ruim isso, não é ruim, mas o princípio é agradar a Deus em primeiro lugar. O princípio é buscar o reino de Deus e a tua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então no automático, quando você vive o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, pessoas ao teu redor vão ser amadas também, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Não tem um porquê você não amar pessoas. O segundo mandamento maior, ama teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus fala através do apóstolo João, 1 João, lá no capítulo 4 ou no 5, fala: se você ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, você está mentindo para si mesmo. Amém? Então que possamos viver dependente da presença do Espírito Santo e ser uma vida obediente na palavra de Deus, ser um filho sábio, não um escarnecedor, ser um filho que traga canais de bênção em outras vidas para que pessoas aproximam de Cristo. Não uma criatura, uma pessoa que escarnece e não vive e não obedece, mas quer falar do nome do Senhor. Fala o nome do Senhor em vão. Um dos mandamentos do qual Moisés escreveu, através de Deus: não tentará o Senhor, não usará o nome do Senhor em vão. Então, você percebe que quando você fala de Deus, você testifica, você fala que Deus é isso, Deus é aquilo, mas você não vive o que você está falando o nome do Senhor em vão. É verdade. Quando você fala que Jesus é amor, que Ele fez isso, reconhece o plano da cruz, mas você não vive, você está falando a palavra do Senhor em vão, está falando o nome do Senhor em vão. Amém? Em João 14, 21, fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses me ama. Ali eu e o Pai faremos morada nele, e será amado do meu Pai. Então o filho sábio ouve a correção do Pai. O que é o filho sábio? O que busca a dependência em Deus através do Espírito Santo e vai receber a palavra do Senhor. Quanto mais ali que for para moldar, né? Somos aqui vidas que passam por construção e reconstrução. Até que o Senhor venha, a gente vai passar por processos de construção, sim, para sempre melhorar, mas que seja uma construção firmada na rocha. Aleluia, do qual o próprio Jesus